Olá, Velaris. Boa tarde. Olá, féricos e féricas. Boa tarde, dona Amanda. Como é que Boa você tarde, está? vamos. Ah, tô ótima essa semana. Na correria, mas a correria boa, né? Estamos cheios de fofoca do Suriel, inclusive. A senhora quer compartilhar o que ele andou contando? Posso compartilhar, porque é o que tem movimentado minhas últimas semanas, por sinal. Meu Mas eu não Deus. podia contar aqui Espero que até você ganhar esteja o bem, hein? Tem informe. que descansar, senhora. Meu Deus. Eu preciso descansar, mas como o Suriel não descansa, o que que ele Não quer deu tempo. compartilhar, Amanda? Que está vindo um evento de realização nossa, a Cotar Brasil, que vai acontecer Uh, durante o período da Bienal em São Paulo, já para ai, que ser chique. facilitador, né? Suriel, assim, ele está mais empolgado que a gente, mas eu acho que vou deixar isso para todo mundo que nos acompanha ficar sabendo ao longo dos próximos dias. Nesse mês, então, vai ser cheio de surpresas para nós. Este Nossa mês, Senhora. com certeza. Junho, cheinho de coisas anunciadas e o Suriel vai trazendo para a gente a cada episódio. Mas por isso, né, pedimos. Fiquem, eu não estou pedindo, é o Suriel. Fiquem de olho nas redes sociais do Qatar Brasil. Nossa, em breve, então, gente, babados. Aguardem mais notícias, fiquem de olho, porque promete, Uhum. aparentemente, o negócio não vai ser pequeno, não. Suriel profetizou, não tem como ser Setembro coisa vem aí ruim cheio de novidades. também. Curiosa já. A partir de agora, só novidades. E setembro vai estar cheio para o fã. É, o pessoal tá até brincando, Amanda. É, setembro nunca foi tão bom para um booktoker ou um bookstan. E é verdade. É, Esse setembro vai entrar na história. não, eu preciso fazer minhas vezes lá, ficar a semana inteira em São Paulo, nessa semana de Bienal e tudo, porque vai acontecer tanta coisa que eu não sei nem o que que eu vou primeiro. Então, assim, tá a Uhum. expectativa muito alta já, tem que calmar essa ansiedade agora. Suriel até falou que quem for aí de alguma corte já é para guardar as economias, né? Porque a Oh. gente de corte noturna, que ganha os salários, mas vamos guardar aí um pouquinho, encher o cofrinho, porque são ações, mesmo a Bienal também cobra, né? Então, Uhum, mas vão ser é coisas muito verdade. boas, Amanda. Aí eu mal posso esperar, porque a gente tá vendo essas coisas acontecendo, né, no exterior, um monte de baile e tal, a gente Uhum. também quer, né, fazer os nossos aqui. E o Acotar Brasil à frente de um evento desse, que eu não sei ainda o que que vocês estão pensando, mas assim, com certeza já quero ir. Então, assim, Fica de olho no Suriel, Amanda. Ele vai te contar mais. ficaremos. Quem sabe ele traz mais fofoca nos próximos episódios. Vamos aguardar. Hoje nós ficamos combinados de fazer o nosso resumo, nossa passada analítica do capítulo 33 ao capítulo 36. E a Sara agora decidiu que a história tem que Coração. acontecer com uma emoção alta em vários capítulos seguidos, né? Aparentemente, as O que coisas foi isso? estão muito tensas em todos os lados, para todo mundo. Chorei de novo, viu? Não. Chorei a primeira vez lendo, chorei relendo. Oh, meu Falei, Deus. agora eu realmente sei por que que eu amo tanto a Sarah. Que ela causa uns arrepios assim na gente. E para Ela é anotar, como é que boa com é essa a coisa de anotação simbologia, emocionada? né? Eu acho. Tipo, os personagens que ela bota pra fazer certas coisas representam algo para outros personagens que já passaram por alguma Hum, situação daquele tipo. Então, toda essa representatividade, essa simbologia que ela bota nos livros é muito forte, né? Em Trono de é. Vidro eu sinto isso muito forte. A Kotar um pouco menos, mas também aparece. E aqui em Crescent City agora, nesses capítulos, né? Nós vamos ver que simbologia é essa que a Van tá Uhum, falando. sim. Bom, nós começamos então no capítulo 33. Ninguém teve tempo de processar, né? O povo estava subindo o elevador, foi aonde a gente parou. Então, tinha os dois lobos lá dentro, a Lídia e os prisioneiros. O que a Lídia fez foi simplesmente balear o povo. Ela já tinha matado todo mundo quando o Baxter piscou os olhos. E ele ficou em choque, né? Que porra é essa que tá acontecendo aqui? Porque ele não sabia. Ele não tinha informação de que ela era a Daybright, né? Que ela estava do lado deles e Uhum, tal. Então ele só sim. pergunta, né? Desde quando? E aí ela falou, não, depois a gente conversa sobre nossos papos de rebelde, anos na rebeldia aqui contra os Astéricos. Primeiro vamos sair daqui. A gente tem 1 minuto e meio para dar para conta de chegar o carro. Eu falei assim, eu já fiquei ansiosa sem Só com nem só de isso, né? imaginar assim o que eles tinham que passar.
Aí ela tira a algema de todo mundo, deixa o Room por último, para eles poderem dar o suporte, né? Os anjos poderem ajudar a carregar ele, que o Sim. pobrezinho, né, não tava bem, não. E aí a magia deles retorna com força total, assim que as algemas de Gorziana, eu acho, né? Que eu sempre esqueço o Uhum. nome da pedra. Assim que tira, aí o Room, tadinho, sente tanta dor que ele quase desmaia. Isso aqui eu já tava assim, com o coração muito É. dolorido. E aí o povo vai seguindo a Lídia em direção ao carro, ele vai mal se colocando de pé, e a Lídia carrega ele um momento do trecho. Ele quase se sentiu envergonhado, mas ao mesmo tempo não tem como fazer nada, porque ele não tem forças. E eu pensando, gente, a Lídia com um braço só, um braço queimado, carregando o Uhum. Ron nas costas dela. Que mulher forte, hein? Meu Deus, que o Ron não é pequeno, Da não. força do amor, Meu né? Deus, realmente. É. Nossa, aí dá um pouquinho de raiva dele, confesso, porque, né, ficou tratando ela assim, tadinha dela. Eu fiquei muito do lado Uhum. dela nessa hora, assim, que ele não deu nenhuma chance dela falar, né, dela explicar o lado dela. Ainda Uhum. mais vendo esse tipo de dedicação, né? Tudo que ela orquestrou ali para conseguir tirar ele do calabouço. No calabouço. Bom, Uhum. aí eles chegam no Jeep, um Jeep bem aberto, então tinha uma metralhadora no fundo, na parte de trás. Ela já ordena o Baxian para ir assumir a metralhadora, ele nem pisca, já vai, né? Acostumado com trabalhar com ela muitos Modo anos. guerra agora, né? É, ela pega o volante, bota o Ru no banco de trás, o Hunt também entra e pronto. Aí ela dá uma de Velozes e Furiosos real ali. Parte e saída do estacionamento, vai pra guarita. Os guardas não tiveram nem tempo de reagir porque o Baxter já estava metralhando o povo. Meteu bala. É, assim, muito rápidos. E aí eles conseguem entrar na cidade, né? Sair da parte do palácio e entrar na cidade. E aí, quando eles entram ali, o Ron ouve a voz do Declan no rádio. Aí ele começa a escorrer lágrima e a gente também começa. Ai, também quero chorar. Meu Chorei. Deus, muita Chorei de emoção. Nossa, soluçar. na primeira vez que eu li, eu chorei muito, tá? Essa cena aqui eu fiquei assim, devastada. Tá vendo, Ron? Seus amigos Uhum. amam você, que bonito. Inclusive, o Declan vai guiando a Lídia, né? Manda continuar assessorando à distância. E aí eles têm que continuar porque o povo começa a ir atrás deles, né? Quando eles passam num novo posto de guarda, o Hunt tenta atacar Uhum. uns raios lá, assim, meio sem poderes direito ainda, né? Voltando aos seus sentidos. Mas aí quem realmente mata o pessoal é o Baxia, que tá com a metralhadora. E aí, Maravilha. enquanto isso, eles continuam lá, né? Toda velocidade. Tem hora que tem que abaixar para não ser baleado. É aquela cena assim, escape e Uhum. fuga ao extremo. E aí, quando eles passam pelos portões do próximo posto, uma van entra paralelo ao carro deles e ninguém mais, ninguém menos do que o Flynn aparece lá. E olha Aí a pro gente Ron chora e mais um pergunta: pouco. cadê sua mão? O Ron, nesse momento, já estava se debulhando em lágrimas. Tipo, imagina um choro desesperado, né, nesse momento, assim. Né, os Você dois pensar que melhores seus amigos melhores estão lá amigos arriscando a morreram, vida e que você nesse também ia aí. morrer, e tá todo mundo vivo, e todo mundo fazendo para te ajudar. Aham. Eu soluçava largada também. Ru, nós te entendemos. Sim, se fosse comigo eu também estaria no mesmo estado. Uhum. Bom, aí eu já estava com o nariz escorrendo esse ponto de tanto chorar, né, pela emoção. Só que o Flynn quase atropela uma Draque no meio do caminho, aí a van desemparelha. Aí falei, gente, muito engraçado isso. Aí ele vai para outro caminho, porque, né, quase aconteceu um Uhum. acidente indesejado. Aí o rádio só outra vez. O Declan agora está avisando o pessoal. Aí várias outras pessoas começam a falar pelo rádio de várias localidades. O pessoal da Opium, que a Lídia chamou, e eles estavam nas 11 pontas da Espinha, que é a ferrovia principal dos armamentos imperiais, né? Então eles Sim. simplesmente arquitetaram tudo para explodir, que era o que estava impedindo a Opium A de ter espinha, ações, né? né? A espinha Uhum. dos asteres, por assim dizer, né? A proteção deles. Exatamente. E a última Uhum. pessoa que reporta é a Iritus, que é a pessoa que vai tacar fogo em tudo, né? Que a senhora também se Meu, emocionou nessa parte. chorei mais largada do que chorando com o Rum. Como Por mexe, qualquer duende de fogo mexe muito comigo. causa de Lerrabana. E o Rum, a alegria do Rum, não, desculpa, do Hunt, acho que não sei se você vai Sim, comentar, é isso que eu ia falar, porque o acabou próprio comigo Hunt pensa também. na simbologia que é isso, né? Porque Uhum. não era qualquer
pessoa que estava lá, né? Era a rainha perdida dos duendes, não só tinha sido Uhum. encontrada, como estava atacando, fazendo alguma coisa. Então isso tem um peso muito maior, até porque os duendes foram a única raça que ajudaram os Malaquim que se De- revoltaram naquela época, né? Eu vou chorar de novo. Ah, mas é Porque muito bonito mesmo. é muito lindo. Ele sentindo aquilo, o orgulho, né? A Uhum, admiração. E a gente sim. sentindo tudo junto, É, o né? Hunt, tipo, com muito respeito pela Lid, imagino, nesse momento, né? Porque para ela ter conseguido Sim. fazer tudo isso, né? Porque ela é a Uhum. grande cabeça para juntar todas as pontas aí que estavam em ação nesse dia. O Declan, o Sim. Flynn, o Cagre das Profundezas, o pessoal lá dentro do palácio. Tudo Toda a ela teve que logística pensar em veio todos os dela. detalhes. Inclusive o Sim. Pollux, né? Porque ela mesma tem um empecilho no calcanhar dela o tempo todo. Então ela teve que É. preparar tudo. E eu fico impressionada, assim, com a mente estrategista que ela tem, assim. Respeito Uhum. demais. Sara Bom, maravilhosa, né? Porque tudo saiu de dentro da cabeça da Sara estrategista. Ou mulher ordinariamente incrível. isso é verdade. Talvez ela tenha algum segredo para compartilhar no futuro, né? Quem sabe? Eu preciso desenvolver isso aí como escritora também. Bom, Vai aí conseguir. a Lídia só dá o ok, taca fogo em tudo, manda tudo pro inferno, Íritus, ela é pra já. Então, isso aí ele só vem um monte de explosão. E claro, isso foi mais do que suficiente para tirar a atenção da galera do carro que disparava em direção à saída da cidade, para ir ver o que de acho estava acontecendo, né? Que monte de explosão do nada é isso. Então a Lídia foi muito esperta, né? O momento para as explosões acontecerem ser exatamente o momento que eles estavam escapando não foi à Uhum. toa. Então, ela Sim. conseguiu unir o interesse de todo mundo ali e fez algo que ninguém nunca tinha conseguido fazer. Uhum. E, bom, eles continuam lá a toda velocidade, né? Não é porque tá explodindo que eu vou ficar mais calma, não. Ela ainda fala que aquela era a parte fácil. Tudo que eles É. estavam fazendo ali é a parte fácil, é só sair da cidade. Aí a Wanda, o Flynn emparelha de novo, conseguiu topar ali com eles. E aí ele fala para eles irem para o porto para pegar a rodovia principal para ir para lá. Só que Uhum. uma luz soa e aí a grade de metal em volta da cidade começa a fechar. Eles iam ficar presos lá dentro porque os Asteri não ia Essa deixar, hora. se pudesse estar dentro da cidade ainda o responsável por tudo aquilo, ia fechar para prender todo mundo e pegar a pessoa lá Uhum. dentro. E aí a Sim. Lídia não desacelera, muito pelo contrário, ela vai à velocidade máxima, ela, né, aperta o pedal ali e bora, vai no acelerador. E aí foi a continha de passar, porém a metralhadora já era, né? A grade simplesmente arrancou Arrancou. a, né, a metralhadora do final do carro, aí não teve mais como. Bom, É cena de aí filme, né, Amanda? é Tudo isso. muita cena de filme. A Fico imaginando, o que gente que a Sarah, pega será um que ela filme de assistiu guerra, alguma coisa assim para pegar essa inspiração? Porque eu não porque, peguei referência, né? Até se vocês tiverem a referência dessa cena, conhecerem alguma coisa que se pareça, pode deixar nos comentários aqui que a gente vai gostar de ai, saber. por favor, gente, meu lado seriadora fica assim, como assim que eu não consegui identificar da onde veio isso? Porque na minha cabeça ela estava desenhadinha e Uhum, foi perfeito. Na hora que a Lídia fala para eles, abaixem, que ela sabe que ela vai passar rente e vai voar tudo. E chega a uhum. arrancar o teto do Jeep, né? Eu acho que ele já era aberto. A A gente- metralhadora, com certeza. É verdade. Uhum. Ainda É, assim, os ai, maravilhoso. detalhes, né, do transporte a gente vai esquecendo porque a gente está preocupado com os personagens estarem vivos, né? Então, assim, certos detalhes, eu tenho esse problema, às vezes Passa. vão passando. Mas a metralhadora é importante e deixou de existir, né? Uhum. Ah, bom, eles continuam lá dirigindo aí, enquanto isso o pessoal tudo com dor, né? Porque o carro vai dando solavanco, o Room sem a mão ainda, né? Simplesmente os Uhum, pontos abriram, tá lá sangrando de novo. Aí o Declan, depois que vê que eles saíram, chama de novo no rádio e pede para falar com o Room, que ele responde com um oi gemido, né? O Declan dá aquela gargalhada de felicidade, né? Como é bom ouvir sua voz. Aí o Room uhum. se declara, ai amigo, amo você. E aí A o gente Declan, chora de guarda novo. isso para daqui uma hora quando você me ver, aí vai aquela Uhum, emoção toda. Bom, aí depois o Declan volta a falar com a Lídia e diz que tem boas e más notícias. Ela decide e vai ouvir a boa primeiro, né, para ver se uhum. alivia um pouco a tensão, imagino eu. E ele conta que a maioria das forças imperiais estava se direcionando para onde as explosões aconteceram, mas que a Iritos tinha conseguido escapar, né? E aí a Lídia já tinha providenciado coordenadas para onde ela podia ir. Até Sim. isso ela pensou, né? Não é só ir lá atacar fogo, tem que prezar pela segurança de todo mundo. A Lídia foi até um terceiro passo à frente.
Uhum. Mas a má notícia é que duas dúzias de lobos, lideradas pelo Mordok, estavam também atrás deles, que tinham conseguido passar pelo portão. O Flynn também tinha conseguido passar, só que estava atrás ainda dos lobos, né? Então eles estavam Uhum. com a comunicação meio prejudicada ali, não ia dar tempo de um alcançar o outro. Bom, e aí eles estavam sem armas suficientes. O Declan pergunta qual que era o plano dela. Ela só responde: bom, não tem muito o que fazer, né? Vamos, manda o barco para o local combinado e prepare já a escotilha para um pouso aéreo. Escotilha eu também tive que pesquisar o que que era que eu não sabia. Aquela tampa do navio que abre assim, Uhum. metal, né? Aí Sim. depois que eu fui entender essa cena. E aí o pessoal não entendeu muito bem por que que ela falou pouso aéreo, mas vamos continuar. Uhum. E isso foi o capítulo 33. No 34, a gente volta para Bryce com a situação toda com o pai dela, né? Ele Uhum. se trancou no Sim. escritório naquele dia, então a Bryce foi fuçar as coisas pela casa, achou um almoço para ela e comeu e foi passando cada cômodo, vendo o que que tinha, né? Ver se ela conseguia achar uma conexão de internet, alguma TV que estivesse funcionando. Achou até um negócio que parecia um quartel-general do pai dela, mas tudo desligado, né? O filho da mãe pensou em Sim. tudo. Aí ela só É ficou outro xingando estrategista, ele viu? mentalmente muitas vezes. É, o pai dela não é qualquer bosta, né? Assim, pensa É. longe também. Aí ela continua vasculhando até que ela encontra uma porta que não estava trancada, que era o quarto antigo do Room. E o peito dela se aperta enquanto ela tá olhando as coisas, porque ela encontra em uma das gavetas um bálsamo para queimaduras, né? Uma coisa boa feita por bruxas. E aí ela fica Uhum. pensando, né? Ainda bem que meu irmão saiu daqui, porque deve ter sofrido Sim. muito, né? Para ter, né, Sim. negócio de queimadura e tal. Então, com que frequência será que isso não acontecia com ele, né? Aí a dor A no gente coração entra volta. um Oh, meu pouco no Deus. sentimento da Bryce também, né? Porque Sim, dói. é Dói verdade. imaginar o jovem não tendo que passar por tudo isso, né? Sim. E ela também nunca tinha perguntado, né? Tinha muitas coisas, ela fica pensando nesse tempo que ela nunca tinha perguntado para ele sobre a vida dele ali, sobre como eram as coisas, Uhum. né? Porque também eles não Sim. tiveram tempo, né? Acabou que eles brigaram e tinham se reconciliado havia pouco tempo. Então, realmente nunca houve esse momento. E aí ela só fica pensando, né? Ele saiu, mas eu agora tô aqui sozinha e daqui a pouco a paciência do Rei Outonal vai acabar. Não sei o que que ele quer comigo. Vamos ter que esperar. Uhum. Bom, e aí volta a cena para a galera do carro, né? O pessoal correndo lá, e aí o Hunt tá na perspectiva dele, pensando lá tudo que a Lídia conseguiu conquistar ali, né? Toda a simbologia da Irithus ir lá e tal, e fazer tudo aquilo, né? Explodir as coisas. Mas ele sabia que a maior motivação tinha sido resgatar o Room, né? E assim, para ele Uhum. já estava óbvio, ele conseguia se identificar, eu acho, com ela, porque se fosse a Bryce no lugar do Room, ele Ele também faria a mesma faria a coisa. mesma coisa. Sim. Bom, aí o Baxter pergunta para a Lydia o que que ela queria dizer com pouso aéreo, né? Porque eles estavam de carro, era só encostar ali, não precisava voar, nem nada. E aí, o Uhum. problema é que ela, de repente, desvia da estrada principal, pega uma estrada de terra, chacoalha para todos os lados, né? O pessoal morrendo de dor, e ela acelera o carro até o limite. Só que, de repente, ela freia com tudo, porque a estrada terminava antes do que ela previra, e não dava para voltar. Aí lascou. Uhum. Então, o que ela Uhum. faz, todo mundo sai do carro, né? Tiram o Ron do carro e tal. E aí ela pergunta para os anjos se eles conseguiam voar já. E fala que eles teriam que ir voando a partir dali. Porque não tinha como Uhum. passar com o carro na continuação ali, não tinha mais estrada. Aí eles batem as asas, afirmam para ela que dá para voar, e ela fala para eles carregarem o Room entre eles, que o cargueiro das Uhum. profundezas já estaria esperando. E aí eles se preparam para pegar o Room, né? O Baxter pergunta para ela se ela realmente não quer ir com eles, ele podia carregar ela. Ela, no fundo, sabe que ele não podia, porque eles não estão aguentando nem eles mesmos direito. Exatamente. Quem que E escolhe ela não. salvar nessa hora, né? Nossa, é muito difícil. E ela É. só fala que ela quer o prêmio, né? Que o Murdock ia atrás dela, porque, né, ele queria Uhum. que ela pagasse pelo que ela fez. E isso, consequentemente, daria tempo para eles escaparem. Isso, é assim, o povo nem conseguiu discutir com ela porque ela também se transformou em corça pela primeira vez, né? O Baxter mesmo Coisa nunca mais tinha visto ela linda. assim. Eu fiquei imaginando, gente, que coisa bonita que ela não deve ser, porque é um animal Uhum. de pelagem quase dourada pela descrição da Sarah, né? Só que Sim. ela não tá olhando pra ninguém mais além do Room. Eu fiquei assim, gente, quanto amor que essa mulher tem por ele. Oh, meu Deus. E o que ela faz também dá um Nossa nó aqui Senhora. dentro, Amanda.
Não, eu só a primeira Lanchei. vez que eu li, eu juro pra você que eu peguei um fim de semana e eu só parei um capítulo pouco na frente, depois estava todo Uhum. mundo bem, principalmente quando a gente estava lendo esse resgate, eu falei, não, não tem condição de parar de ler agora, não. Eu quero saber onde é que vai dar isso, como é que eles vão Não, ficar é velhos. difícil parar Aí de que eu ler fui para dormir. analisar. Uh, Pois é, porque você fica com aquela coisa, aquele aperto no peito, como você falou, que não dá Sim. para simplesmente, esse só mais um capítulo, não, é só mais vários capítulos até todos estarem salvos. Aí eu pauso, durmo e continuo a ler no outro dia. Tive que fazer É isso assim, mesmo. É porque isso mesmo. eu tava desesperada na primeira leitura, juro. Assim, mal Uhum. podia aguentar para ver eles fora daquele calabouço. Aí quando tava Nossa. acontecendo, né, foi só seguindo o fluxo. Bom, aí a Lídia, transformada em corça, chega pertinho do Ron, dá uma acariciada no pescoço dele, super afetuosa. O focinho. Ele não fala nada porque ele tá em choque, mas ele acha ela linda, obviamente. E Uhum. aí ela pula pro bosque e sai correndo, né, para poder desviar ali a atenção Fugir. dos Uhum. lobos. E aí eles se preparam para voar, o Hunt pega as pernas do Ron e o Baxel pega os ombros e o Ron, pobre coitado, virou um saco de batatas para ser carregado por eles. E eles decolam e o Ron consegue ver a Lídia correndo pelo bosque, né? Um raio dourado passando ali pelas árvores. E eles Uhum. também veem as duas dúzias de lobos, mais o Mordok correndo atrás dela como formiga se espalhando pelo bosque, assim. Uhum. Eu fiquei imaginando a tensão que isso não deve ter dado, né? E aí o Nossa. Ron grita, ou tenta gritar, né, com a voz rouca de tantos dias de tortura já, para eles pararem, para eles voltarem, para botar ele no chão, porque agora ele ficou desesperado, né? Que ela tava. Uhum. Ele sabia que ela podia realmente morrer ali, tava mais do que nunca óbvio. Só Ele que tem eles força para gritar, seguraram. coitado. Eles seguraram ele, não deixaram. O Hunt com um aperto no coração, né? Porque ele sabia que se fosse a Bryce, ele estaria exatamente igual o Ron estava. Mas Uhum. não tinha o que fazer, né? Não tem como. Aí eles carregaram o Ron e observaram a Lídia correr para o penhasco que tinha uma queda fatal de pedras na encosta. Então, assim, vamos ver o que que vai Uhum. acontecer nos próximos capítulos aqui. E aí, já no 35 eles pousam na água e vão nadando, né? Assim, eles veem o Tharion lá acenando de dentro da escotilha, só que eles, né, estão tão cansados que eles não conseguem pousar, aí pousa na água, e a água do Uhum. mar faz arder as feridas do corpo todo, eu só pensando, meu Deus, credo, que gastura. Mas aí o Tharion Eu- ajuda eles a entrarem ali, a subirem, ele fica pálido, né, vendo o Rum sem mão, imaginando que, meu Deus, o que aconteceu nesse calabouço. E o Ron só vai direto ao ponto, salva ela, né? O Tyrion fala que não tem como o navio chegar mais perto da costa, e ele fala: não, não, navio, você vai nadar lá e salva ela. Aí ele, não, mas talvez Uhum. não dê tempo. Não, vai, não quero saber. Aí o Tyrion só fica nu diante de todos, se transforma num sereio tritão, E com a vai. cauda laranja, que inclusive eu não lembrava, na minha cabeça era azul. Ele tem uma cauda laranja. E Bom, deve ser combina, né? muito Porque ele é lindo ruivo. pelas artes. Deve. Uhum. Sim. É, pois é, aquele bonito que faltam uns miolos, né? Infelizmente. Vamos, espero que a Sarah dê um direcionamento legal para ele no livro 4. Queria ver Uhum. ele se transformando. Bom, aí ele se transforma no sereio e vai. Enquanto isso, corta de volta para Lídia, que continua correndo pela sua vida em direção à parte mais alta da colina. Ela estava grata que pelo menos uma parte do plano dela deu certo, né? A própria vida, infelizmente, talvez ela teria que sacrificar. Eu fico impressionada assim como ela já meio que tinha aceitado a esse ponto que não tinha o que fazer por ela. Ela fez tudo por Uhum. todos, mas não tinha. Eu Mas sabia é. que eu não tinha ninguém para salvar ela. Tá? Eu tô aqui por Uhum. conta própria como quase sempre estive, né? Eu fiquei com um aperto por ela aqui também. Eu falei, gente, imagina, você não tem ninguém com quem você Uhum. pode contar. Aí dá pra Mas entender é. por que que ela gostou tanto do Room também, né? Assim, como que a conexão deles foi mais profunda do que a gente talvez imaginasse. Uhum. E aqui eu queria só fazer uma pequena observação. Hum, É, todo mundo conhecendo a Corsa pela pessoa mais cruel possível, né? E aí a única coisa que ela tem é um pensamento altruísta, que é o que ela é. Ela fez tudo isso, né? Trabalhando para Opium, sendo toda essa estrategista, sofrendo os abusos do Pollux, mas o tanto que ela é realmente altruísta. Ela fez tudo isso já anulando ela. Se ela uhum, conseguir chegar em algum lugar, assim como o Cormac também, né? Mas a gente não teve tempo para conhecer o Cormac como a gente está conhecendo melhor a Lídia.
E É. ali, realmente, ela se viu já encerrando a função dela, e o que ela conseguiu, ela já estava feliz. Uhum. Ela conseguiu algo que ninguém tinha conseguido, né? Que a Opium tentou anos fazer esse esquema de explodir a espinha e não tinha dado certo. E ela conseguiu. Uhum, Em pouquíssimos sim. dias, inclusive, né? Se a gente parar para pensar, não foram 5 dias Uhum. direito que eles ficaram no calabouço? Parece mais, É, mas foi pouco mas foi tempo. isso. Então, para 5 dias a mulher orquestrar tudo, meu Deus. Tem que Se ser, queimar no tem que processo, se conhecer não. muito bem todos os seus inimigos, todos os locais. Sim. Imagina a cabeça dela, o tanto de informação, como que faz as conexões rápidas para dar conta de preparar um negócio assim tão rápido. Não é? Para mim é, meu Deus, Maravilhosa. E muito top. altruísta. Uhum. É, bom. Aí ela continua correndo, ela vê uns arbustos se mexendo, aí ela desvia bem a tempo do Mordok quase saltar em cima dela e morder ela. E ela consegue, ele bate na pedra, né? Imagina a frustração dele, o dó. E ela continua correndo, ela vai saltando, e enquanto isso ela fica pensando, né? Os caçadores favoritos dela estavam ali perseguindo ela com nada mais do que ódio, porque para eles era só a chefe que traiu e ela tinha que pagar por isso, né? Todos os anos juntos. Não valia muita coisa para eles, né? Sem um pingo de compaixão. Aí, quando ela tá chegando lá em cima, ela vê uma borda contornando a montanha. Só que quando ela chega lá, ela percebe que o terreno é muito macio, que o chão ali poderia ceder a qualquer momento, principalmente se ela Uhum. estivesse na forma humana, que poder, né, ia ser mais pesada. Tentar escalar, né? Descer. Então não tem como ela se transformar para tentar descer. Ela tá no limbo ali, não tem o que fazer mais. Só se pular mesmo para a própria morte. Os lobos Uhum. alcançam ela, todos eles se transformam para humanos, inclusive o Mordok, e ele começa a provocar ela, né? Falando: parece familiar essa cena, né? Não era o que você fez com a Sophie um pouco de tempo atrás. E aí ele pergunta a ela, né, se ela era mais rápida do que uma bala, como a Lydia perguntou para Sophie naquele momento. E aí ela começa a considerar as opções dela, né? Ela vê que tem inclusive uma legião de anjos se aproximando e o Pollux poderia estar entre eles. Que beleza, Uhum. né? Que não ia passar na mão dos Asteri. Então, assim, pensando que os lobos só iam incapacitar ela para levar ela de volta para eles, ela pensa que uma morte mais misericordiosa seria, né, ela Uhum. explodir a cabeça Pulá-lo nas no pedras, penhasco. porque aí vai ser Uhum. mais rápido, né? E mesmo que ela não vivesse para ver o resultado de tudo que ela trabalhou por baixo dos panos aqueles anos todos para poder libertar o Sim. planeta, né? Mas ela já entregando as pontas. Então o que ela faz? Retira aquela gargantilha prateada, né, que tem aquelas balas que das mortes que ela conquistou. Ela Uhum. simplesmente taca no chão e fala por Mordok, já que a gente está relembrando o passado, então eu vou te contar o que que a Sophie me disse. Vá pro inferno, né? Vai se lascar. E ela dispara a correr mais rápido do que ela já correu a vida toda. E Uhum. o pessoal não consegue acertar as balas nela. Ela vai desviando do caminho, o Modok gritando, atira nessa vadia. E ela não conseguiram atirar. Só que quando ela pula em direção à própria morte, aí aparentemente uma bala acertou ela assim. Não foi bonito, não. Então ela só dá aquela risada ensanguentada em direção à própria morte. E corta aí a cena da Lídia. No capítulo 36 Uhum. não tem nada dela, então assim, a gente que aguarde o próximo episódio, porque o 36 tem dois focos. O Ethan Uhum. volta à cena, eu senti muito assim, ele, quando falou pra Geziba no episódio passado, quando a gente tinha um trecho dele, que ele queria ressuscitar uma herdeira Fendir perdida, ela Uhum. automaticamente tirou ele dali do público, né, porque não se fala isso, Não é um espero que as assunto pessoas bom aqui. ouvirem. Sim, e Sim. ele, ela leva ele para o escritório dela. E ela praticamente age como uma terapeuta do Ethan nessa cena, na minha concepção. Porque ela faz as perguntas óbvias para ele que ele simplesmente não para pra pensar. Ele tá tão envolvido na própria culpa, né, de querer consertar um Uhum. erro, que ele não tá pensando no depois. Ele quer um necromante para ressuscitar a Sigrid, né? Mas Sigrid. ele não pensou, e depois que você ressuscitar ela, e aí? E a Geziba faz Uhum. essas perguntas para ele, né? Porque ele fala assim que precisavam dessa Sigurd, dessa herdeira, para poder ter um novo destino para os lobos, que ela ia guiar um caminho alternativo a Sabine, e aí a Geziba vai contrapondo ele. Ué, mas os lobos foram lá em Asphodel ajudar os humanos, eles seguiram Uhum. você e desafiaram as ordens dela, e ele parece que não gosta de ouvir essas coisas, né? Essa verdade não é Sim. algo que ele queira aceitar, porque ele talvez ele esteja acostumado a servir um outro líder e nunca pensou em si mesmo como um possível líder.
né? Nunca foi uma Uhum. opção para ele. Então, não sei. Ele Realmente ele simplesmente desconsidera é. muito, né? Ele Uhum. não pensa nada de bom sobre si mesmo nesse momento, né? Eu acho que ele tem culpa Uhum. demais por muitos anos sobre o irmão, sobre a forma como tratou a Bryce, sobre o que aconteceu naquela primavera com os demônios, enfim, deve ter um monte de traumas aí não tratados, né? E é Uhum. engraçado porque quando a Geziba vai perguntando as coisas, né? Ela pergunta se ele acha realmente que o necromante vai resolver alguma coisa. Ele diz assim: Ah, eu sei o que que você está pensando. E ela repete: Você não sabe nem o que você mesma está pensando. Eu falei: É, desse jeito. É isso, É exatamente isso. exatamente. Bom, aí ele só fala assim: Não fala comigo desse jeito. E ela bota ele no lugar dele. Bota um dedinho assim na frente e fala: Devo te lembrar que você, só de estar aqui do jeito que você está quebrando várias regras da minha casa e você não entrou aqui convidado. Então, eu de você ficaria mais calmo, se colocaria no seu lugar, né? Foi tudo dando a entender isso. E aí Sim. ela diz que a maioria dos necromantes que ela conhece são horríveis, mas que ela tinha uma pessoa assim que ela confiava para indicar. Porém, o preço é ele trabalhar com ela como assistente pessoal, como a Bryce fazia antigamente, porque ele também se formou em História na Universidade de Uhum. Crescent City, né? Então ele tinha habilitação para isso. E aí o Ethan tá com pressa, né? E assim, é porque ela fala que em alguns dias ela avaliaria se ela ia passar esse contato, né? Se ela ia fazer essa ponte entre eles. Sim. E aí É um teste, né, para o é, Ethan. ele só Você fala, serve para mim, eu pensa sirvo para consigo você. mesmo, assim, né? Assim, se eu falar que Uhum. a minha culpa tá me devorando, não vai ser um bom motivo para ela. Ele decide que ficar quieto é melhor. Não tem o que fazer, né? Então ele aceita e já vai abrindo a caixa de mercadoria lá, né? Bota as garrinhas para fora, já vai mexendo nas coisas que ela mostrou. E ela só avisa: quebrou, pagou, hein? Quebrou alguma coisa, dá seus pulos. E no Isso. fim desse capítulo, a gente volta para Bryce e o pai dela. E nós temos algumas revelações muito interessantes nesse capítulo. Primeiro, a nível Uhum. pessoal, né? Porque a Bryce passou o dia todo sozinha, chegou à noite, ela foi à cozinha procurar alguma coisa para comer, e quando ela estava se retirando em direção ao quarto, o pai bloqueia o caminho nas escadas e ele fala que quer conversar com ela. O que ela só fala: Não, tô com fome, tchau. Assim, pouco caso total da presença Ótimo. dele. Mas ele não dá a passagem e continua ali falando que quer conversar com ela. E ela rebate perguntando pra ele: por que que você não esvaziou o quarto do Room, né? E ele fala: ah, não, tem 10 quartos aqui, por que que eu ia esvaziar esse? Se eu um dia precisar, eu esvazio. E ela chama ele de sentimental na cara dele, assim, né? Parece muito sentimental da sua parte. E aí ele pergunta a ela se ela tá esperando que ele dê alguma resposta específica. Ela fica meio assim, né? E aí ele fala: pergunta então, já que você quer perguntar. E aí ela pergunta assim, se ele já tinha parado para pensar como as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse tomado outras atitudes, né? Se ele tivesse batido na mãe Uhum. e ignorado ela, tratado ela mal depois que ela ficou com ele quando ela era mais nova. E ele diz que todo dia ele pensa nisso e se arrepende. E ela pergunta, mas por que que você agiu assim então? Tipo, ele não quer responder, né? Ele não deve satisfações. Ela só diz Eu que, sou tipo, não rei. entendo que você, essa pessoa que você é. E ele falou, não tem nada para entender, eu sou um rei e reis não se explicam. Eu falei, ai, nossa, que snob. E aí ela, Não. pais se explicam, né? Uhum. É Uhum. rei e é pai também. E ele só fala, bom, eu achei que você não queria nada comigo, né? E ela diz que, não mudou isso não, eu só queria entender mesmo por que custa ser uma pessoa legal, né? Qual que é o Uhum. problema? Aí ele, em vez de responder, ele só fala, boy, mal estava eu aqui pensando que você considerava o Randall como um pai real para você. E ela, você tá com ciúmes? Ele só olha para ela assim, bom, no fim foi ele que ficou com a sua mãe e criou você, né? Temos mágoas Bryce. aí na parte do Reutonal. E aí ela É. fala, né? Isso tá soando como arrependimento, né? Ele falou, sim, me arrependo todos os dias. Quem sabe um dia a gente poderia consertar isso, né? Eu fiquei assim, desconfiada já, né? Quando ele soltou essa frase, eu fiquei, Hum. não Eu até sei. pensei dele Será que querer Bryce tá voltar com a caindo mãe nessa um dia. conversinha? Ah, Sei, sei. o que que ele está entregando aí, né? Porque assim, tudo é um jogo entre eles, né? Os dois são muito bons em esconder as verdadeiras intenções. Então tem Sim. cara de uma conversa sincera, mas vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos deixar os próximos capítulos nos dizerem. Aí
Ela diz que eles poderiam sim conversar sobre ele ser um pai melhor se ele ajudasse ela a tirar o Hunt e o Ron do calabouço. E ele revela pra ela que desde aquela manhã, daquele dia, que eles não estavam mais lá. Ou seja, ele ficou o dia inteiro sem contar pra ela, né? Olha que filha da mãe também. Deixa Uhum. ela preocupada à toa. E aí ela pergunta onde é que eles estão. E ele não sabe, né? Ele fala que eles só escaparam pro mar e desapareceram. Aí ela acusou ele, né, de deixar ela pensar que eles estavam lá ainda, né, não ter contado nada. E ele falou, Sim. bom, tecnicamente, quando você chegou, eles estavam lá, assim, né? E aí ela pergunta se ele sabia que esse resgate deles ia acontecer, se ele estava sabendo de mais coisas que não contou pra ela. E ela reforça, né? Eu respondi todas essas perguntas, te contei a verdade. Você não me pediu atualizações hoje. Aí ela se emputece e taca o prato de comida nele. Eu achei muito bom. Foi ótimo. E aí ele faz uma parede de fogo, né? Eu fiquei imaginando essa cena. Gente, eu queria muito ver isso num filme. Deve ser muito hilário. Queimando tudo, né? Mas... O presunto, É, o porque virou prato no pano. tostada, né? Assim, É. ele foi ninja. A paredinha só subiu, queimou tudo. E ele chama ela de birrenta ainda por cima. Oh, Deus. Porque ele falou assim, né? Você tinha que estar grata, né? Por saber que seu parceiro e seu irmão estão vivos e tal. Aí ela falou: bom, por que que você não me deixa aí, então? Porque eu vou abrir um portal e tacar toda a merda que você é por ele pro outro mundo sem problemas. E aí ele falou: não, ele só riu. Fala que ela vai levar ele para esse outro mundo, mesmo livre ou ali com ele. E que ela não teria opção. Sim. É, começou a fazer ameaças, né, sobre o Emile, né, o irmão da Sophie, que estava com os pais dela, tinha sido adotado, que ele podia ir lá raptar o menino. A Bryce fala que, não, se você quiser tomar uma surra da minha mãe e do Randall, boa sorte, pode ir lá. E aí o pai dela fala que, não, eu não preciso de ir lá, eu posso só sussurrar nos ouvidos do Higgles, que ele vai adorar saber dessa informação. E aí a Uhum. Bryce zoa ele de volta. Na escola você estudou alguma matéria de introdução à vilania, por acaso? Porque, olha, não é possível. Você não vai conquistar mundo nenhum, não, meu filho. Tá, se achando demais aí. Ela pergunta, né? Você já não é rei aqui? Pra que que você quer mais? E ele, eu posso ter um planeta todo, porque o Regulus pode se sentir compelido a compartilhar comigo assim que ele souber as informações que eu tenho para passar. E aí é um Nossa. oportunista, no fundo das contas, né? Não Uhum. tem outra É. forma de descrever ele. Aí a Bryce diz, né? Bom, dos estrelados, eu acho que você é o que mais parece com a Teia, né? Assim, do que eu percebo. Mas a Teia descobriu que o Regulus não gosta de compartilhar as coisas, não. Eu acho que você vai descobrir o mesmo. E aí ele falou, é só oferecer para ele a faca que você trouxe aí, negociar, quem sabe ele não me entregue as Uhum. coisas, né? E aí ele fala, ele revela uma informação que ele tem sobre a Aster e a Reveladora da Verdade, que se Que deu. unidas essas lâminas poderiam ser o fim do Regulus. A Bryce não Uhum. entendeu, ela fala assim, ué, mas eu já furei um Aster e com as duas assim unidas não deu nada, só o poder da Nesta que matou a bicha lá antes, a Vésperos, e não Uhum. funcionou. E ele perguntou, você ordenou as lâminas a fazerem isso? Aí ela, mas como que eu vou ordenar, meu querido, se eu não sei o que que elas fazem? Vou ordenar fazer o que que eu não sei? E aí ele diz Foi que ótimo. essas lâminas poderiam abrir um portal para lugar nenhum, um lugar onde não tem luz, não tem vida, é um nada, tipo um buraco negro, eu Uhum. imagino na minha cabeça, né? E Sim. aí a gente descobre o poder da reveladora da verdade. A Aster é algo que pode fazer coisas. A reveladora, ela desfaz coisas. É Eu o fiquei pensando, feito e será que o desfeito. Azrael sabia de alguma coisa? Ou será que já aconteceu alguma curiosidade com ele no passado, assim, de usar sem querer? Porque eu fiquei muito curiosa quando ele falou isso, né? O que que pode já ter no livro do Aziel seria legal se tivesse alguma coisa assim, algum Ai, nós evento esperamos que do tenha, né? passado. A gente espera. Não, Uhum. eu tô é só agonia aqui para saber mais. Bom, e aí essa era a potência dessas lâminas, só que ele não sabia como. Ele sabia que as lâminas faziam isso, mas não sabia exatamente como que usava para elas fazerem. Ele disse que tem Uhum. certeza que isso é possível porque ele estava em Avalon pesquisando, lendo lá e estava escrito. Ele achou essa informação. E a Bryce fala, não, eu quero ver essa pesquisa com meus próprios olhos. É como assim? Não é possível que isso é possível, né? Que isso existe. E aí ele fala assim que infelizmente fêmeas lá em Avalon, onde eu pesquisei, não podem passar do saguão dos arquivos. Aí ela Uhum. zoando, né? É claro que a Ai, gente vai que passar ódio. menstruação nos livros, eu achei muito bom.
Oh, meu Deus. Ela tem as melhores respostas, gente. Tem. E aí ele fala, sorte sua, né, que você não se casou com o Cormac, porque se chegar lá falando desse jeito aí, a pessoa não ia gostar, não. Aí ela, deixa eles, é só eu mostrar minha bela espada Aster aqui, que aí o povo vai ter que ficar na deles. E o pai dela fala, só isso já seria uma ofensa, né, porque em 15 mil anos, nenhuma fêmea portou Aster. Olha que absurdo, mesmo com sangue estrelado, nenhuma fêmea Uhum, conseguiu, porque elas não podiam entrar na caverna dos príncipes, né, é proibido. uhum. Olha o machismo nessa Bando sociedade de Avalon, gente. desperto e ordinários, Meu né? Por causa do Deus. machismo. Uhum. Talvez hoje até poderia ter sido resolvido, né? Esses problemas se tivessem botado fêmeas para encontrar a espada, quem sabe? Sim. Bom, enfim, né? Haja paciência. Então a Bryce fica totalmente chocada com isso, né? Como assim, gente? Fêmeas em 15 mil anos não puderam ter esse acesso. E aí, o pai dela fala: em Avalon, você só pode atravessar as brumas se você for convidada pelo rei. E aí, como a Bryce não tem uma relação Eu- boa com o tio Morven, não vai vir aí. Ou seja, o pai dela sabe que ela precisa da ajuda dele se ela quiser entrar em Avalon. Ele amarrou isso muito bem, né? Meu Deus, o cara também pensa longe, né? Como se percebe. E aí a Bryce Uhum. só fala então que ela tá cansada, que ela tem que dormir. E aí ela vai pro quarto do room, ao invés do quarto que ela tava ficando, e deita na cama. Muita informação nova para processar. O que ela vai fazer com isso? Aí fica nas cenas dos próximos capítulos, então. E esse é o Episódio nosso que vem. resumo. Uhum, Nossa, esses 4 capítulos, eles foram muito intensos. sim. Todos, mesmo sabendo que estava acontecendo, que nós já tínhamos vivido a emoção antes, mas não dava para parar de ler. Então era Uhum, ler, curtir a emoção e depois fazer alguma anotação sobre, né? E eu uhum, imagino que para você também não foi fácil, porque como você prepara o resumo para os nossos episódios, Amanda, ler com a emoção, ler o lado do lado fã e depois o lado analítico que tem que filtrar as uhum. informações. Senão Dessa a vez eu gente acabei sabe que. fazendo diferente. Eu primeiro li e Uhum. depois eu voltei resumindo, porque é o que você falou, a gente entra na sensação da A leitura gente ali, está você. dentro do Jeep com É, eles. É isso, exatamente. né? Então, assim, Correndo no não bosque dá. com a corça. Não tem Não como. dá. Uhum. Mas foi uma leitura bem legal, assim. Eu acho que a partir de agora vai ficar cada vez melhor, né, para a gente Sim, tratar esse aqui. é o Porque eu projeto. quero realmente que a gente, se você quiser, Van, a gente faça um episódio extra no final para falar das teorias que a gente tem a- ao fim da leitura de Crescent City 3. Porque aí Acho a gente já vai ótimo. ter todos os spoilers, né? Assim, o pessoal já vai ter acompanhado conosco aqui. Então dá para a gente Uhum. ponderar aí que relações a gente percebe entre Trono de Vidro, Akutari e Crescent City. O que que pode vir para o Uhum. quarto livro de Crescent City? Será que a história desse vai impactar no Acotar 6, como a gente até ponderou uns episódios atrás? Então, acho que ia Super ser topo. legal. Super topo. Com certeza. Maravilha. Sobre o inglês, dessa vez eu não vi nada, gente. Assim, para ser sincera com vocês, eu só vi um erro de conjugação do português mesmo, mas assim, aí é talvez uma letrinha que passou batida. Uhum. Mas nada assim de curiosidade. O máximo foi eu lembrar, né? Eu estava conversando com uma amiga essa semana que entende um pouco de mitologia e tal, e aí ela falou que Aster significa estrela, não sei se em latim ou em grego, não me recordo agora. E aí eu pensei, a gente sabe que no inglês é Star Sword, né? Espada estrelada. Uhum. Aí Uhum. chamar Aster fica muito bom, né? Porque até é uma Espada língua que a Sarah da usa no estrela, livro. né? É, então assim, ficou Caramba! legal. Eu acho que foi uma escolha muito top, assim, dos tradutores nesse quesito. Foi uma ideia que pegou, porque nós não vamos conseguir desassociar, né, essa espada Uhum, com Aster, que também é um sim. nome muito, né, é bonito, é um nome que a gente Uhum. fala e gosta. É, tem Eu nome prefiro de muito mais espada, né? falar Vamos dizer Aster do assim. que É a mais bonito que Reveladora de Gwydion, Verdade. né? Que é o nome dessa espada lá no mundo de Prythian. Eu Sim. acho que é Só que mais pelos bonito. 4 livros, 3 livros, você falou em quatro, a mente foi longe. Mas com esses 3 livros, nós construímos uma relação com a Aster. E saber que os tradutores, né, ou a equipe que avaliou isso, escolheu esse nome e um nome que faz sentido. Eu só Uhum. fiquei curiosa para saber se é grego ou latim.
Teria que Vamos checar, mas eu tava checar, conversando com Amanda. ela, ela fala que tem várias referências mesmo em Crescent City dessas coisas, né, de eventos históricos, até os Astéria ela disse que tem, e faz sentido, né, a Astéria é da mesma, de estrela, né, eles são seres que Sim, têm luz, ah, então é faz muito verdade. sentido também o próprio nome deles. Mas tem alguma coisa de algum povo ali que eu tenho que pesquisar depois com mais calma, né, sobre essas referências das Amém. obras da Sarah. A gente pode até fazer uma série de episódios para falar sobre isso, né, futuramente. Se vocês fãs quiserem, podem deixar aqui nos Uhum. comentários que a gente pode considerar. Terminando essa temporada de análise de Crescent City, a gente pode, né, trazer outras inovações. E o que Acho mais muito tem é válido. referência no livro da Sarah. É muita coisa. Todo nome, os nomes todos que vocês estão vendo aí, o Avalon, o nome do pai da Bryce, Vem de o algum lugar, Morven, né? o Cormac, É. gente, tudo vem de algum lugar, né? Até a Sim, gente fez um post no Insta esses dias, né, falando do Pollux, que é uma estrela. Então, assim, a Sarah não bota as coisas lá só por colocar, não né? é Tem aleatório. algumas coisas que parecem aleatoriedades, né? Ou ela tava meio zoeira no dia e colocou. Eu já vi o pessoal usando muito os nomes dos prisioneiros da prisão de Acotar, né? Porque Blue Ennis, teve um lá que é a irmã da Amaranta, é Clítia. Aí o pessoal zoa muito algumas escolhas. Mas eu não sei se é porque a Sarah estava zoeira ou porque tem alguma referência, né? A gente teria que, de fato, pesquisar. Temos como esmiuçar isso. É Uhum, o que a gente estava falando. Esse podcast é o nosso retorno, né? O retorno do Acotar sim. Brasil para o podcast. Mas a gente pode, inclusive, trazer pesquisas para o nosso podcast para Eu acho, compartilhar. inclusive, muito Eu acho legal, né? Porque muito aí a gente válido. vai fazer outros tipos de leitura. Nossas leituras vão ser de mitologias, elementos externos para trazer aqui. E eu Uhum. sempre me pergunto, né? Assim, tem várias coisas. Agora que eu tô lendo, como eu já li a primeira vez, né? Eu já sei o que que algumas coisas que apareceram nesse capítulo impactam lá na frente. Mas é legal Uhum. ver como é que a Sarah constrói tudo, né? Que as pistas já estão ali para nós. Mas na primeira leitura a gente não tem como saber. Ou assim, a gente até Não, pode saber uma parte, Sara mas não é, tem como saber tudo. Sara é a autora que a gente precisa realmente ler duas vezes. Uma vez só você não pega. E na segunda, quando você pega, explode a tua cabeça. E eu até peço desculpa, Amanda, porque eu tenho uma coisinha que eu queria ler que me chamou a Hum, atenção, mas eu anotei, falando da sua capacidade de guardar o resumo, tem a ver com a perseguição da Lídia pelos lobos ferais. E agora, vou achar? Não vou achar, né? eu acho que era no capítulo 35. Então, eu também acho, mas agora, que droga, não estou conseguindo achar. Mas era em Mas relação a quê? Algum trecho que é fala a sobre o hora que quê? o Mordok dá para perceber a raiva que não que ele Ah, que teria da tava com a boca Lídia. espumando. Como assim? É que ele tava com tanto ódio dela que ele é descrito como a boca espumando, né? E não Hum. é a fala dele quando ele diz algo como esse é o problema, eu não vou conseguir lembrar da frase, mas é algo como é, eles lobos tendo que sendo liderados pela corça, por uma corça, né? Uhum, E essa fala, ela demonstra que talvez por todo esse tempo ele se ressentiu de ter que ter seguido uma outra metamorfo, que né? tecnicamente na Sendo cadeia alimentar é inferior a ele, né? exatamente o lobo é um predador de Uhum, alce, de todos esses animais. E na cadeia, ela uma, os lobos uhum, ferais muitos, os torturadores principais, né, do Mordok, o próprio Mordok, que é uma fera, e eles tinham que uhum, se curvar a uma cor, se estava acontecendo o contrário. A gente não sim, sabe se esses personagens menores serão explorados, mas sim, a Sarah consegue, de uma forma muito sutil, demonstrar que nunca ninguém estava feliz realmente no que estava ocupando, então ele estava com prazer de matar a é. Lídia, né? É, eu acho que talvez
internamente ele pudesse só estar esperando isso acontecer em algum momento para ele se virar contra ela, né? Então a gente É não tem como isso que eu saber a pensei. perspectiva dele, Uhum. mas faz todo sentido. Porque até então a gente vai lendo e vai acreditando que eles seguem, como cachorrinhos mesmo, tudo Uhum, que ela ordena. Mas sim, provavelmente, pelo menos o Mordok detestava a ideia de ser subjugado por uma corça. Vou conseguir exatamente. achar a frase, não, mas que bom que você me ajudou, Amanda. E fica aí, quem não está assistindo, deixar nos comentários essa frase se vocês acharem, porque agora, infelizmente, eu não consigo. Esse livro tem muita coisa, né? Então às vezes a gente perde. Mas é Mas isso então para esse capítulo. São esses as nosso nossas resumo e nossas observações. observações. Aí, assim, Uhum, acho que agora realmente vai ser muitas emoções, né? Eu estou lendo com mais calma para trazer essas curiosidades. Então, eu espero uhum, que nos próximos tenha mais alguma coisa assim da versão original contra a versão traduzida, para a gente observar os dois lados. Mas, enquanto sim, isso, a gente segue então no próximo episódio com os capítulos 37 a 41, não é isso? 40, 40, 40, né? 37, 4. 38, 37 a 39. 40. Vamos Perfeito. chegar mais perto da metade do livro, né? Estamos chegando Estamos mais perto, chegando pelo lá. menos da metade dos capítulos, que eu acho que Uhum. são 88 capítulos, se eu não me engano, ou Não, são era mais de cento, 100. cento e pouco, mulher. Acho que era 102. Estamos chegando em um terço do livro. É isso. Mas eu acho que no final os capítulos são um pouco menores também, né? Os mais longos estão aqui agora, nesse trecho que a gente está Uhum. pegando. E aquele Então comecinho talvez a nosso gente com possa fazer capítulos gigantes. mais capítulos. A gente dá uma olhada na quantidade, né? Dá para Podemos tentar. abarcar. Beleza. E a gente tem uma indicação para hoje, que ficou Vamos comigo. lá, A Van vai Amanda. fazer a do próximo episódio. E eu Uhum. vou indicar um livro antigo para vocês, que vocês provavelmente já ouviram falar em algum momento, né? Tem o quê, Van? 2 anos que foi lançado aqui no Brasil a primeira 2 versão. anos. Se eu não me engano, É foi o livro 2022. Gilde no português, Guild no inglês. É, Ah, ele faz parte de uma série chamada The Plated Prisoner, que é a prisioneira platinada, né? E uhum. aí conta a história da Auren, que é prisioneira dentro de um palácio, mas ela, por escolha dela, né? Ela que escolheu ficar presa nesse palácio. Esse livro é uma recontagem da lenda do Rei Midas. Então eu acho muito legal porque nesse livro vai explorando muitas coisas assim da questão de como uma mulher pode ser manipulada por um homem sem perceber e como ela pode defender um homem dentro desse Uhum. ambiente, mas ao mesmo tempo Uhum. ter uma voz dentro dela que se revolta, que vê que tem algo errado. Então, o primeiro livro de Gilde é basicamente para você ver esse processo começando a acontecer dentro dela, para ela perceber que a situação que ela mesma se colocou dentro dessas gaiolas no palácio não é legal para Uhum. ela. E aí a gente vai descobrindo, né, sobre a questão do ouro, né? É o rei Midas que tem a mão de ouro, tudo que ele encosta vira ouro. Mas será mesmo que o poder é dele? Será que o poder pertence a outra coisa, a outro objeto? Então tem muitas coisas nessa história dela para serem reveladas. E eu tenho a sugestão para vocês, se vocês puderem, leiam em inglês. Porque eu, particularmente, no português, eu tenho uma implicância, porque no livro 2 eles Você traduziram falou. o nome do personagem do segundo livro, que é o Amor dela, que vem aí, que é um Rissand mais bruto. É um cara maravilhoso, assim, o povo não faz tanto jus ao Slade. Eu, assim, meu Deus, Uhum. o coração por ele bate tão forte quanto pelo Rissand, sinceramente, gente. Ele é muito bom, muito, muito top. Mas não confundam, tá? Ele não é a mesma personalidade do Rissand. Talvez no começo ele passe essa vibe, mas ele não tem o mesmo raciocínio, o mesmo sarcasmo do Rissand, não. Ele é um mais bruto, assim. É aquele a ideia de vilão. Foda-se o mundo. Não é que nem o Rissand ainda quer fazer o bem para salvar Uhum. o país Entendi. dele, não. Esse daí ele só se preocupa com ela. Ela é tudo para ele. Então, se o resto tá desmoronando, sinto muito, porque ela não tá bem. Então, é esse nível de personagem que a gente tem. Só que ele só aparece no 2, então é que nem a Kotari. Insista um pouquinho para você ver o processo de libertação da Aren, assim como a gente vê com a Feyre. E é muito bonito quando ela começa a entender que ela é uma personagem forte, que ela pode as coisas, que o que ela viveu não era bom. E eu acho, assim, muito profundo muitas coisas que aconteceram.
Então, eu recomendo ler em inglês por conta que as traduções dos nomes para mim não eram necessárias. Tinha que deixar o nome igual tá em inglês, porque eles botaram Aham, como degola e não tem nada a ver. Faz sentido, pelo como ele é conhecido, né? Ele não é. É que nem o Richard, né? Tem aquela é, personalidade que todo mundo tem medo dele, né? Que ele é muito uhum, poderoso e o pessoal não invade o território dele porque sabe que dá merda. Só que ele tem o nome em inglês tem um motivo a mais, que faz sentido com o resto da história, com informações que a gente descobre. E uhum. degola não tem nada a ver com essa informação. Por isso que eu não concordei nesse sentido. Foi Por uma isso que eu acho que tradução? é, Tentaram fazer uma tradução bem literal aí do nome dele? não, nem sei, porque literal teria que ser rasgo. O nome dele, o apelido dele é Rip, R-I-P. E teria que ter sido rasgo, o rasgar. Uhum. E aí Então, assim, o colocaram degola eu degola. acho que é porque ele mata gente, né? Mas assim, não é por isso que ele recebeu o apelido. Aí Ah, entendi. as pessoas têm que pensar, quando é tradução tem que ir com muita calma, Muito cuidado, né? muito cuidado. E além Eu acho de que degola, foi no primeiro livro que talvez traduziram como degola, né? Aí o pessoal não sabia que esse nome tinha a ver com o que acontece nos próximos livros, mas nesse caso, como é um nome, eu não traduziria. É um nome, é um apelido. Assim como o da Aura, ela também tem um apelido, né? Em português fica muito feio. Você tem o apelido de Pintalcilgo. Sinto muito, assim, para mim sou um negócio que. Ah, a pessoa me chamar disso, não, não vou gostar, não. não sei, assim. Mas em inglês é lindo, é Goldfinch. É o nome do Uhum, pássaro, beleza? Mas assim, sim. é como soa, sabe? Nada contra que o nome do pássaro seja Pintacilgo no português, mas no ouvido não soa bonito. Como apelido de uma Uhum. pessoa, um apelido carinhoso ainda. Até porque, qual é o nome mesmo Do que? desse Goldfinch. Goldfinch? Tem a ligação do Gold porque ela é dourada. Pois E é, aí mais um você motivo. perde isso. Até Aham. porque, gente, dá para colocar o nome, né? O Eu acho nome que real, nomes o próprios apelido não precisam real, de tradução. É igual em Crescent não City, tá vendo? O precisa. nome da Lídia, o nome da agente é Daybright. Não tá traduzido. Uhum, uhum. Que é o nome, Sim, entendeu? é só Certo? O deixar. nome eu acho que não precisa. Vou traduzir Avalon. Entendeu? É o nome Então, da cidade. Deixa igual. A vou não ser que traduzir a tradução Velares. fique. Em Não Trono faz de Vidro sentido. também. Tem alguns lugares que não são traduzidos, tem outros que são, porque faz sentido, igual Uhum, Forte da Fenda, né? Que é a capital de Adarlan. Aí, beleza? uhum, Mas tem que ter bom senso, sabe? Eu acho que geralmente nomes é perigoso a gente traduzir. Eu acho que, como a gente não sabe o que, que o autor planeja quando é uma saga grande, né? Gilde está indo para o uhum. sexto e último livro esse ano agora. Mais um motivo para vocês lerem inglês, porque vai sair ainda a publicação do volume 3 no Brasil, 2 anos depois. Então, não faço ideia quando que vai chegar. Tá no Kindle Quando que Unlimited os, disponível para quem quando quiser. que os fãs que estão lendo em português vão ter a chance de continuar, né? É. Mas é um livro que Hum. vale a pena, tá? Me tirou da ressaca de Acotar real, assim. Eu não tava lendo mais nada. Tinha uma época, assim, eu só lia uma saga da Sarah e ia pra próxima. E ia pra próxima. Eu não conseguia sair do loop. Mas esse livro me ajudou a tirar. Muito, assim. Porque a escrita Uhum. dela eu achei muito fluida. As questões, né, da personagem eu achei muito legal de vê-la superando, de vê-la sendo melhor, querendo se libertar. O amor deles é. Gente, tem uns hots muito bons esse livro para quem gosta, tá? Assim, nível Ó, Cássia e Nesta, eu achei. já, Pelo menos um ou olha. dois ali chegou no mesmo nível para mim. Muito, muito intenso, muito bonito. E a relação que eles constroem, né? Eu acho muito bacana. Por mais que ele seja esse vilão que tá com o foda-se real pro mundo e só se preocupa com ela, tem coisas muito legais ali deles. Eu não sei o que vai acontecer porque eu não li o sexto, né? Não lançou ainda, mas estou morrendo de curiosidade, porque a Raven Kennedy, a autora desse livro, ela faz que nem a Sarah. O final de Crescent City 2 é aquele negócio de deixar você sem chão. E todos os livros dela acabam assim. Então, quem Acaba não daquele jeito. O que que vem aí que eu não sei? explodir mentes, né? Exato. Para quem então não conhecia a Guild, vamos deixar também aqui
na nossa legenda, né, Amanda? Isso Para o aí. pessoal poder Depois contem acompanhar. pra gente se vocês já leram, se gostaram. Todos os livros, inclusive, das nossas indicações, a gente quer saber como é que vocês estão pensando, se estão gostando. Uhum. Podem deixar É opções muito pra bom gente esse também. feedback. Uhum. E eu vou voltar a ler Guild. Depois dessa Leia. nossa conversa, eu precisei parar realmente por falta de tempo, mas não deixei de gostar do que eu li. E agora eu Uhum. gostei mais. Então eu vou ser uma Ah, pessoa vale a pena. influenciada No agora. 2 você vai ficar doida. É que nem Hum, Corte de Névoa e Fúria. ai, que delícia. Super É quero. uma delícia esse. Ah, e eles têm vibe círculo íntimo também, o time do Slade. Sensacional. Só leiam, senhoras. Muito bom, muito bom. Depois me Muito conta que eu obrigada. adoro conversar sobre esse livro, assim. É altos surtos e altas teorias também. Então vale muito a pena. Obrigada pela Então, indicação. então é isso para hoje, não é? Quer fazer mais algum adendo, Van? Para hoje é só. Que continuem olhando as redes para as novidades que estão chegando. Com Mas certeza. semana que vem estaremos aqui, então, do 37 ao 40. Perfeito. Então vamos. Até o próximo episódio. Até mais, Até, féricos. Amanda. Até E mais, até pessoal de breve. Velares. Até a próxima vez.